Boa tarde. Um dos fenômenos mais deletérios que ocorreu no país nos últimos anos foi o protagonismo do judiciário. O judiciário adquiriu uma dimensão política, com operações policiais estrondosas aí, culminando. A primeira operação foi a Satyagraha. Eu confesso que, naquele momento, eu fiquei simpático a Satyagraha em função de toda a luta que a gente vinha travando solitariamente aí contra o poder de alguns bancos de investimento. Quando surge a Satyagraha parecia como a salvação. E, na ocasião, teve um ministro, o ministro Gilmar Mendes, foi vigoroso contra a Satyagraha. Mais adiante, quando estoura a Lava Jato, se percebe que realmente o ovo da serpente tinha sido plantado lá atrás, aí, com Satyagraha, independentemente de méritos e vícios de cada uma. O Gilmar Mendes é o nosso entrevistado de hoje. Ministro, obrigado por sua participação aqui no GGN. Oi, Nassif, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui no seu programa. Ministro, eu queria que o senhor descrevesse um pouquinho como é que foi esse processo de envolvimento do Supremo e dos ministros com a pressão da mídia. Isso aí surge como? Surge quando se passa a transmitir TV Justiça, sessões do Supremo, em que os ministros passam a ser celebridades também. Como é que ocorreu esse processo? Acho difícil dizer assim, não é? O Supremo tem um papel de grande centralidade, chamemos assim, no nosso sistema constitucional, instalado em 1988. Mas o tribunal era composto, na sua maioria, por pessoas que vinham, vamos chamar entre aspas, do ancião regime, né, do modelo anterior pré-88. Mas, de qualquer forma, o tribunal daquele período já era um tribunal com muita visibilidade, porque era um tribunal que decidia publicamente. As sessões entre nós, diferentemente do que ocorre praticamente em todo o mundo, há algumas exceções aí, Suíça, talvez México, mas as sessões nossas são públicas, portanto, é de conhecimento amplo. Quem se interessa vem ao tribunal e acompanha, e isso desde o início aí, do Supremo Republicano, que é assim. Mas, claro, depois vem essa nova fase. O tribunal também vai tendo muitos dos seus membros substituídos, e acontece também o fenômeno da TV Justiça, que está celebrando aí algo como 20 anos, né? O que também vai fazer com que haja uma série toda semana, né, em que se desenvolve. Eu cansei de encontrar pessoas no avião, né, sentando ao meu lado, dizendo: eu conheço, eu gosto dos seus votos e coisa do tipo. Não é? Então, e o tribunal passa a ter uma visibilidade muito maior, o tribunal e também os seus membros. Depois tivemos o caso do mensalão. Vamos ter aí casos esporádicos, se lembraram, por exemplo, o julgamento do Collor aqui, tanto a questão do impeachment, né, os vários mandados de segurança, como depois o julgamento penal do Collor. A época ainda não tinha TV Justiça, mas teve muita divulgação e cobertura por parte da mídia, né? Alguns canais passaram a fazer uma transmissão direta desses julgamentos mais visíveis. E aí nós vamos ter, então, a TV Justiça, e vamos ter o mensalão, e ali, então, foi uma atividade cotidiana, tanto o julgamento do recebimento da denúncia, como depois o julgamento da própria ação, mérito. E ali houve uma publicidade que, em princípio, foi bem recebida. O tribunal era visto como o tribunal que estava decidindo um caso relevante e que, em muitos casos, estava condenando as pessoas. Daí veio aquela mitificação do Joaquim Barbosa. O nome dele passa a ser cotado, inclusive, para a presidência da República, aparece nas pesquisas. Em suma,
toda essa história, né? Então, esse é um lado dessa projeção que precisa ser vista. Depois nós tivemos esses desdobramentos, especialmente agora já mais recentemente, a partir de 2014, com essa ação também muito midiática da Operação Lava Jato. E aí as discussões se invertem. O tribunal passa a ser cobrado por, eventualmente, não referendar possíveis decisões da Lava Jato. Você se lembra que até os seus colegas jornalistas, na maioria, estabeleceram um tipo de paradigma, né? Isto é contra a Lava Jato. Isto contraria a Lava Jato, né? Como se nós estivéssemos falando da Santíssima Trindade, né? Parece que a expressão aqui até vem a cabo, porque, de fato, nós estávamos a falar de uma parceria que se revelou aí muito forte, conforme indica aí, Intercept, Spoofing, e essas conversas que foram reveladas. Mas havia isso, né? Então, virou uma entidade que projetava propósitos políticos, as 10 medidas. As 10 medidas eram um tipo de prescrição para que o Congresso aprovasse as medidas que eles reputavam necessárias para reformar o processo penal brasileiro. Dentre elas aparece, por exemplo, a supressão praticamente da liminar em sede de habeas corpus, ou o aproveitamento das provas ilícitas. Veja, assim, uma ironia, né? Agora eles falam que essas provas aí são ilícitas e não podem ser tocadas, né? Mas à época defendiam o uso das provas ilícitas. Então veja você como a vida dá voltas. E nós tivemos muitos embates, e aí nós, que chamávamos atenção para problemas nessa seara, éramos tidos como inimigos da pátria, né? Eu mesmo fui criticado andando lá na rua de Lisboa. Né, você é contra o combate à criminalidade ou coisa do tipo. Aí a associação com a mídia fez também um pouco essa coisa. Quando se dava um habeas corpus, é muito interessante esse cacoete da mídia. Quando eu dava uma decisão, algumas vezes, se dizia, o Gilmar Mendes deu o HC, né, para personalizar e carimbar. Quando outro colega dava liminar, o Supremo deu. Portanto, isso fazia parte desse processo. Por isso que, inclusive, quando eu chamo a atenção para os problemas que ocorreram, e ocorreram problemas graves em termos institucionais, eu sempre digo, isso não teria ocorrido sem a parceria, sem a sociedade, com uma boa parte, massiva parte da mídia, né? Então, isto foi discutido, e aí tivemos vários movimentos. Os seus colegas têm perguntado aí sobre, por exemplo, o caso Lula, lá, a prisão, lá atrás. Foi naquele ambiente de mudança da questão da segunda instância, né? E o julgamento na turma teria um desfecho, já se sabia. E aí o relator, o ministro Fachin, passa para o plenário e a discussão se trava no plenário, e você se lembra daqueles 6-5, naquele ambiente muito conflagrado, em que a mídia, obviamente, queria aquele resultado, né? Então tem aí o célebre tweet do Vilas-Boas, toda essa história. Eu já disse, sem nenhum menoscabo ao tweet do general, que os batalhões da mídia eram muito poderosos, né? E talvez tenham exercido um certo constraint nesse ambiente. Né? Nessa votação teve algo curioso, que uma ministra pensava de um jeito, mas ela votou do outro para ficar com a maioria, sendo que ela fez a maioria. Então, toda essa retórica assustava um pouco, passava um pouco a ideia de... Mas um ponto que eu queria... Isso se deu porque a ministra Rosa considerava que, como estava vinculada à decisão tomada na ADC, que precisava pautar a ADC
para ela reafirmar o ponto, senão ela votaria, segundo o colegiado, no HC. E só se pautou o HC, então ela manteve a posição, mas tempos depois, quando foi pautada a ADC, ela se posicionou no sentido que ela já havia se posicionado, e o tema se resolveu. Só que no caso do Lula, isso importou, e certamente de muitas pessoas, isso importou um longo período de prisão. Ele ficou preso quase 2 anos. Ministro, os ministros do STF, historicamente, são figuras formais. Ou seja, qualquer ataque à reputação tem muito mais impacto do que ataque à reputação de terceiros. Eu conversei, tem muitos anos atrás, com um dos seus colegas que estava arrasado aí por dossiês que saíram, e dossiês que, quando você via assim, eram aqueles apanhados de coisas soltas lá, tentando criar algo incriminador, ou que afetava a reputação. Até eu brinquei com ele, falei, bom, isso aí, quem tem noção disso aí, sabe que é irrelevante. Eu falei, mas fica uma impressão. Porque, de uma maneira geral, os ministros foram submetidos aí a um tiroteio grande, e nem todos tiveram a coragem que você teve aí de enfrentar, né? Esse fator aí pesou muito também, né? Que está ligado à visibilidade anterior, né? A gente certamente vai saber muito mais coisa ao longo do tempo. Mas o que se sabe hoje é bastante grave. O que aparece nessas operações, nessas revelações, aí, por exemplo, do depoimento, combinação de depoimento. Por exemplo, se diz o russo, que segundo se diz seria o Moro, está interessado que o Pedro Correia deponha com este conteúdo e diga tal e tal coisa em relação ao Lula. Ou o determinado delator, que muitas vezes estava preso, é importante que o Léo Pinheiro diga tal coisa, ou reafirme tal coisa. Veja, então, nesse contexto, e aí aparecem muitas referências a ministros do Supremo, a mim, muitas vezes, ao ministro Toffoli, ao pessoal do STJ, que sofreu um massacre terrível. Não é? Então, querendo fazer esse tipo de insinuação, é uma coisa que até agora, está mal explicada, mas você tocou no assunto, e a gente ainda não sabe. Já sabemos muita coisa, mas não sabemos a definição. Você se lembra que, nas informações que tem aí, eles dizem, temos que ir contra o Gilmar. Parabéns à equipe do Rio, que conseguiu um JN muito forte contra ele, naquela questão da FEComércio ou coisa do tipo, em relação aos habeas corpus que eu tinha dado para não permitir a prisão preventiva. Só isso. Não estava discutindo o mérito das operações. Então, tinha uma sequência de coisas. E vamos fazer alguma coisa. E depois, um dia, eu estou no gabinete e recebo do meu filho, que conduz o IDP, uma notificação da Receita Federal ao IDP, dizendo que tinha umas diligências a fazer em relação ao IDP. Assinado por um fiscal do Espírito Santo. Veja você, do Espírito Santo. E Luciano Castro. Tá bom. E que dizia que havia um procedimento um procedimento que eles estavam investigando sobre um caso, um processo do CARF. Vamos olhar esse processo do CARF. Era um processo que dizia respeito a uma borracharia no Acre. Portanto, nem de perto nós passávamos próximo a isso. À época, conversei com o Rachid, que era então o secretário da Receita. Perguntei a ele, o que é isso? Ele falou, isso está errado, ministro. É um equívoco. Certamente eles vão mandar outro. Mas quem é esse fiscal do Espírito Santo que está fiscalizando uma empresa? Ele está na Lava Jato do Rio de Janeiro. Está prestando serviço na Lava Jato do Rio de Janeiro. Bem, foi até um aviso. Nós tínhamos assumido a integralidade do capital
do IDP, foi até um aviso para nós fazermos um due diligence e fazer todo um levantamento em relação àquilo tudo. E aí passa tempo, vira o ano, o Maurício, que dirigia, então, hoje diretor da Veja, que dirigia o Radar, liga a mim, liga a minha mulher, dizendo que tinha documentos a propósito de uma investigação que a Receita estaria fazendo em relação às nossas vidas. E aí, curioso, ela manda o facsímile, em que já a operação, o documento inicial intitulava Investigação sobre tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro. E vinha lá os nossos CPF. Então, portanto, era esse o ambiente que se criou um Estado policialesco. Eu, quando vi aquilo, percebi a armação, denunciei e fui fazer as outras averiguações. Para quem prestava informações este senhor Luciano Castro? A um sujeito chamado Marco Aurélio da Silva Canal, que aparecia como chefe de compliance da Lava Jato do Rio. Posteriormente, esse cidadão foi preso por estar vendendo informações. Marco Aurélio? Da Silva Canal. Foi preso. Não sei se ainda está preso, se não está. Mas veja o submundo em que isto... Lembrando muito coisa de Esquadrão da Morte. Né? Lembrando muito coisas assim. Então, a minha convicção que aqui um envolvimento geral, né, que se passou entre Curitiba e Rio de Janeiro, né, com a participação dessa gente. Quer dizer, o que nós fizemos tanto para degradar as instituições? Sabe assim, fizemos... Não. Quer dizer, e quem era adversário, veja que eles moeram o STJ, destruíram, tentaram destruir a reputação do Marcelo Navarro. Quer dizer, e para quê? Para melhorar. Era uma unanimidade o Marcelo Navarro. Era um sujeito que vinha da Procuradoria-Geral da República, um sujeito altamente qualificado, com doutorado, com trabalhos claros. Esse sujeito virou o tendencioso por conta daquela delação do Delcídio, aquela história toda, que hoje uma das delações, veja, a própria Polícia Federal já pediu o cancelamento dos benefícios dados a Delcídio, porque diz que é uma delação vazia. Não obstante, moeram o STJ. E isso, claro, quer dizer, o ministro Teori acabou por cometer um erro ao atender a um pedido do Janot e abrir um inquérito contra o Falcão e o Navarro. Claro que isso enfraqueceu brutalmente o STJ. Mas veja, que prática é essa? Fascista. Sim. Né? Em todo o alcance. É uma coisa muito grave. Então, realmente, é um período que a gente não deve esquecer. Pode querer esquecer, mas não deve esquecer. Por quê? Porque isto mostra a fragilidade das instituições. No Brasil, quase nós tivemos uma ditadura que não vinha do executivo, mas vinha desse grupelho de gente que não sabe nem falar cônjuge, não é? Mas era um risco para a democracia, né? Combinando ações e prendendo pessoas, né? Determinando que o empresário delatasse pessoas. Então, eu queria ver consigo o seguinte: está se discutindo agora essa questão da suspeição ou não do juiz Sérgio Moro. Mas há um conjunto de abusos que foram cometidos nesse período. A gente tem informações que vêm assim de delação, para forçar o sujeito de delação, ameaçavam prender o sujeito. Ou deixavam o sujeito preso numa cela com ratos. É um conjunto de abusos aí que vazavam na ocasião, que eu não sei, na minha opinião de leigo, caracterizaria um crime aí contra direitos individuais. E um segundo ponto, que é essa questão das relações entre procuradores e juízes com os advogados de delação. Tem o caso famoso do Rio, de um advogado de porta de cadeia que vira, de repente, um cara dono de avião e tudo. Tem casos que já foram investigados lá no Paraná de advogados. Como que vai se...
A sociedade vai saber um dia que vai ser apurado isso para ver, em caso de comprovação, haver punição, ministro? Nassif, eu estou dizendo para as pessoas que, independentemente de punição, e veja, isso eu faço até com certo constrangimento, porque estou falando de pessoas que são minhas amigas, muitas vezes, com quem convivo, com os quais eu tenho uma relação de apreço e de consideração. Mas eu tenho dito, nós não vamos fugir às nossas responsabilidades. Nós precisamos esclarecer o que ocorreu. Quer dizer, o STJ, com todos esses percalços que eu já narrei, mas ele é o gestor da Justiça Federal. Mora lá no STJ, o CJF, o Conselho da Justiça Federal, que custa milhões para o contribuinte todo ano, para ser um órgão de correição e de administração da Justiça Federal. Eles não podem dizer simplesmente a gente não sabia. Se não sabia, o que vocês estavam fazendo? Não passaram por lá, não olharam essa vara e coisas do tipo. O mesmo com a corregedoria do Ministério Público. Porque são fatos graves. E aí, há coisas que a gente nota que isto decolou, se tornou independente. Veja que, recentemente, o ministro Bruno Dantas acaba de revelar que cada procurador levantava, por ano, lá uns milhares, às vezes próximo do 1 milhão, de dinheiro em diária. Há uma conversa que aparece aí em que o Deltan diz para eles inventarem viagens para gastarem diário, porque tinham acumulado. Veja a distorção. Mas o que isso indica? Total ausência de gestão. Vou citar mais 2 exemplos. Veja que dos 4,2 ou 5 bilhões que eles dizem ter reintroduzido no Brasil, que seriam os ganhos da Lava Jato, a Lava Jato estava se apropriando de 2,2 bilhões para tal fundação. E veja, a procuradora-geral, que era contra, dizendo que aquilo era ilícito, que não podia ser, que o Ministério Público não poderia ser parceiro disso. Ela entendia, inclusive, que com o acordo que tinha feito com os americanos, não podia aceitar nada para o Ministério Público. Ela não consegue cancelar esse acordo. Só depois que eu denunciei é que mudou. Não, e mais do que isso, o que ela teve que fazer? Você denuncia, chama atenção e tudo mais. Ela teve que vir ao Supremo. Foi uma ação do ministro Alexandre que suspendeu, porque eles já estavam destinando uma fundação. Que loucura. Veja, esse é um dado interessante, que mostra que, de fato, não era o cachorro que abanava o rabo, era o rabo que abanava o cachorro. Então, ministro, daí eu queria entrar num caso... Deixa eu colocar mais um tema. Aí teve aquela famosa iniciativa do Procurador-Geral Aras de pedir o compartilhamento dos dados que lá estavam. Teve que vir ao Supremo, pedir ao ministro Toffoli. O ministro Toffoli dá autorização. Depois o ministro Fachin cancela. Veja, e eles se recusando a prestar informação. Veja, quer dizer, que coisa é essa? Não é? Coisa chocante. Aí o ministro, por último, depois só para não perder o fio, o ministro Lewandowski pede informação à corregedora sobre a visita dessas pessoas. Vinham dos Estados Unidos, vinham de Mônaco, vinham da Suíça, estabelecendo cooperação informal. A corregedora informa que nunca eles estiveram aí. Agora aparecem nas informações, nessas trocas, eles cooperando diretamente, produzindo prova ilícita, porque os tratados de cooperação diziam que isso tinha que vir pela autoridade central, que era o Ministério da Justiça. Então, veja você, no fundo, isto decolou, saiu de uma esfera de controle, de gestão. Quer dizer, virou uma entidade realmente fora de qualquer controle. E o Ministério da Justiça? Como que se explica aí a total anomia do Ministério nesse período bravo da Lava Jato? Mesmo sabendo que, digamos, essa cooperação com procuradores suíços estimulava até escritórios de advocacia privada, deles montarem escritórios de advocacias privados
para atuarem aqui. Né? Mas o que explica aquela anomia do Ministério da Justiça, especialmente no período Dilma? Pois nós temos que perguntar isso ao Cardoso. Eu acho que já até fiz essa pergunta ao Cardoso, dizendo exatamente desse fato, dessa cooperação, que era feita um tipo de cooperação à Bolívia, não é? Sem cuidado algum e sem respeito às normas. E, aparentemente, pela resposta que ele me deu, o Janot teria dito que aquilo era sigiloso e coisa do tipo. Acho que negaciou e faltou, eu acho que uma ação muito mais diligente e talvez uma capacidade de enfrentamento do governo Dilma, que confundiu, eu acho que uma série de coisas. Eu recebi esse prato feito, muitas vezes, inclusive, elaborado no plano internacional e tal, disse, vamos aprovar lei de delação, assim, o assado. Veja, uma parte disso virou uma grande negociata, né, com escritórios fazendo acordos em Curitiba apareceu aquele tal escritório do Castor e outro, né? Agora aparece este outro, alguns já foram alvos de delação e tal. E o Castor era também procurador, né? Portanto, quer dizer, uma confusão geral. Como essa história aí do Rio, que parece que aparece aí umas coisas de delação envolvendo esse tal Nitalmar, esse advogado, em suma, todas histórias muito ruins, né? Que inclusive comprometem a rigidez do sistema e exige uma revisão, né? Acho que a gente precisa, de fato, lidar com isso com muita cautela. Eu acho que essa é uma grave crise do sistema de justiça que precisa de uma reforma, mas antes disto, eu acho que procuradores, Polícia Federal, Receita Federal, juízes, todos eles precisam explicar, quer dizer, como de fato isso se deu, né? Quer dizer, o Tribunal Regional da Quarta Região, veja, quem estava designando juiz para substituir o Moro eram os próprios procuradores. Eles é que diziam quem seria o juiz que definiria a competência, né, ou que prosseguiria no trabalho dessa matéria. Então, tudo isto precisa ser olhado com muita seriedade. E eu tenho dito às pessoas, eu tenho repetido, que isto precisa ser esclarecido. Que em algum momento, todos venham para uma mesa e digam, isso ocorreu. Eu acho muita graça quando, agora recentemente, saiu um laudo pericial da Polícia Federal e aí um escrito de um delegado dizendo há provas, ou os elementos constantes dessas conversas podem ser ou podem ter sido manipulados. Eu digo, por que não se indica, não é? Um elemento, quer dizer, uma alteração, uma vírgula. Escandaloso. Então, até o nosso Márcio Chaé do Conjur escreveu um artigo dizendo que essa era a nova Operação Job Lorena, aquela famosa da época do regime militar, né? Quer dizer, um laudo para escamotear aquele atentado do Rio Centro, né? Então, de fato, quer dizer, é preciso as pessoas terem um pouco de senso do ridículo, né? Ministro, falando em senso do ridículo, dá uma olhadinha na tela aí. É um curso de valoração da prova no processo penal, promovido pela Escola de Magistratura do TRF4, sobre a coordenação científica do desembargador federal João Pedro Gebran Neto e do juiz federal Nivaldo Brunoni. Tem poucas inscrições lá, mas aparentemente esse passou a ser um tema essencial aí depois da Lava Jato.
Não, oxalá façam muitos cursos e que, de fato, examinem isto com a devida seriedade, porque, com certeza, se poderia ter obtido resultados melhores. Ministro, uma coisa que causa muito receio, é o efeito de demonstração sobre os juízes de primeira instância. Nós tivemos logo, e procuradores também, nós tivemos logo após o impeachment do Collor, que o procurador Aristides virou herói nacional, nós tivemos uma série de abusos ali muito grandes na base. Agora nós tivemos, quando começou o mensalão, nós tivemos o caso de uma juíza que ordenou escuta no palácio, alegando que queria escutar papuda. Nós tivemos o caso de um juiz de execução aí que quase mata o genuíno, impedindo o genuíno de sair da cela. Nós tivemos abusos, o Ministério Público com condução coercitiva em cima de 36 funcionários do BNDES. Como é que, fora as tentativas aí de investir contra ministros aí de tribunais superiores, como que vai se dar essa volta à institucionalidade aí do Poder Judiciário? Eu quero acreditar que nós devemos todos ter aí um aprendizado institucional bastante sério. E, pelo menos na medida em que eu possa, de alguma forma, influenciar, eu tenho dito que nós temos que aprimorar a legislação. Alguns passos já foram dados, né? Nesse pacote anticrime já muitas correções foram feitas e se tem, por exemplo, se afirmou aquilo que a gente vinha fazendo na jurisprudência aqui da segunda turma, que não se pode receber denúncia, muito menos condenar com base apenas na delação, né? Então, são ganhos, acho que nós podemos ter e temos que continuar. A lei de abuso de autoridade, que foi amplamente discutida e criticada e, ao final, foi aprovada. Eu espero que nós possamos aprimorar o sistema para que, de fato, o sistema seja efetivo no combate à criminalidade, mas que ele não dê ensejo a essas vulnerações de direitos, ou mesmo que ele não seja vulnerável a um novo fenômeno de corrupção. Eu conversava recentemente com procuradores, inclusive com o procurador Aras, e ele chamava atenção para, por exemplo, esses acordos que se fizeram com instituições como a Transparência Internacional, a própria GV, um braço dela e tal, para receber dinheiro desses acordos. E para quê? Para fazermos uma tutela ou uma cotutela de combate à corrupção. Eu me lembro que, numa das conversas divulgadas aí, se falava de se fazer um tipo de um painel eletrônico que dissesse, com esse dinheiro, e aí teria movimentos, vem para a rua e coisa do tipo, que nesta região, neste local, nesse distrito, ali em Poço de Caldas, onde o Nassif é votado, a gente diz que o Nassif já tem um processo. E, portanto, ele é um possível ficha suja. Isso lembra práticas fascistas, né? Integralistas. Isso ia ser feito com dinheiro público, vindo dessas doações, desses reposicionamentos ou repatriamentos desses recursos. Portanto, muitas coisas erradas ocorreram, o que revela uma total falta de controle, né? Os órgãos de gerenciamento, de coordenação e de correição não estavam funcionando. Ministro, a gente está lançando aí vou encaminhar para o senhor aí uma campanha preparada por um professor de direito, uma campanha pelas 10 medidas. Mas 10 medidas de transparência para o Judiciário e o Ministério Público aí,
Nós vamos caminhar até para ter contribuições aí para a gente tentar retornar a essa situação. Ministro, o Supremo, ele, na sua opinião, depois dos últimos episódios, aquela separação que havia, aquela polarização que houve, tende a se diluir e o Supremo voltar a encarar os processos sem capa, como se diz? Eu espero que sim. Acho que certamente vamos continuar a ter visões de mundos diferentes, o que faz parte de uma sociedade pluralista como a nossa. Mas eu tenho a impressão que nas questões substanciais nós temos visto o tribunal se posicionar de maneira muito clara, né, em temas relevantes e com uma relativa unidade, né? Acho que isso é positivo. Ministro, recentemente a BI encaminhou uma DIN, que está com a ministra Rosa Weber, aí, versando sobre a liberdade de imprensa para impedir o sufocamento financeiro de veículos, de jornais e de tudo. E se fala muito que foi criado um vácuo quando, lá atrás, o ministro Aires Brito propôs o final da lei de imprensa sem definir procedimentos aí, especialmente em relação ao direito de resposta, em relação às condenações aí por calúnia, injúria e difamação. Tem alguma possibilidade, um caminho mais promissor aí para o Supremo rediscutir esse tema? Eu acho que tem que articular. Eu não sei, esse processo está sob qual relatoria, você sabe? Foi apresentado semana que vem, ficou com a ministra Rosa Weber. Rosa Weber. Não, eu acho que certamente é um tema para ser discutido, talvez até coubesse uma eventual audiência pública, né, para conhecer toda essa realidade. É um tema muito sensível, né? A imprensa já enfrenta, em função aí das redes sociais, grandes desafios, né? E depois vem todas essas restrições e atuações, às vezes, governamentais. Eu me lembro que eu mesmo já dei liminar em relação àquelas proibições de publicação de balanço, né, nos jornais, o que atinge até fortemente os jornais do interior, né? Você conhece bem. Então, na linha de que é preciso, no mínimo, ter uma regra de transição e coisa do tipo. Eu acho que a gente tem que olhar isso com muito cuidado, mas certamente precisamos também de subsídios de matéria, porque é um tema que requer alguma expertise, né, para lidar com Esse é um dos pontos que a gente vê no Supremo. O Supremo ele votou, tempos atrás, a homeschooling, votou a questão de educação inclusiva e tudo, e muitas vezes a impressão que passava do lado de cá era evidentemente, nenhum ministro tem saber enciclopédico, é impossível isso, mas muitos temas relevantes, a gente sentia muito a falta aí de audiências públicas e de tudo, para poder aprofundar os temas aí. Esse negócio do homeschooling é típico aí, que votou recentemente. Tem algum movimento para tornar o Supremo mais permeável a essas discussões, ou devido à grande carga de trabalho dos ministros, isso é muito difícil? Eu até dizia numa entrevista recente, publicada agora pelo Conju, que o ministro Toffoli, com as emendas que fez ao nosso regimento, especialmente a expansão do plenário virtual, nos salvou de um colapso. Porque, de fato, nós estávamos com mais de 1.000 processos, salvo engano, pautados no pleno. Então, a perspectiva de votar aquilo era extremamente longínqua, não sei nem em termos de ano. Eu me lembro que o ministro Marco Aurélio, de vez em quando, chamava atenção, dizendo: esse processo que o senhor está chamando agora, presidente, está na pauta há 12 anos. Portanto, veja, então, o tribunal, eu acho que agora readquiriu uma certa funcionalidade. E isso permite que a gente possa, por exemplo, fazer o que nós já conhecemos. Nós já temos, desde 99, instrumentos importantes. Por exemplo, na ADIM, a possibilidade de fazer a audiência pública, de designar experts, né, para trazerem pareceres e tal, para que nós possamos fazer a avaliação. Mas, de fato, não dá para, em 2, 3, 10 casos, fazer a audiência pública, porque isso já impossibilitava
o funcionamento. Eu acredito que nós vamos ter agora chances de usar mais esse instituto. Recentemente, agora na sexta-feira, eu estive numa audiência pública feita pelo ministro Fachin, a propósito dessa temática da ação letal da Polícia do Rio de Janeiro, numa DPE. É um caso muito sensível. Eu comecei a ouvir o relato de uma família que perdeu um filho, né, acho que de 4 anos, e que tem transitado com isso, vai à polícia e tudo o mais, faz o que pode. E aí eu acho que a gente precisa de subsídio. Eu até disse na minha fala de apoio à iniciativa do ministro Fachin, que eu espero que daí saia um desenho até de uma lei nacional de segurança pública, né, que a gente possa dialogar institucionalmente com o Congresso e ter uma ação que balize essas ações todas, né? E, claro, a gente não pode ser naif ao ponto de pensar que a polícia só mata, né? A polícia também morre, há muito sacrifício por parte da polícia, mas a gente precisa entender esse conjunto, né? Então, e muitos temas. Eu já fiz, por exemplo, uma audiência pública lá atrás da minha presidência sobre saúde, sobre o problema da judicialização da saúde, né? Ou a questão do regime prisional, né? Então, já discutimos muito isso, os excessos que ocorrem aqui. Então, eu acho que nós podemos nos aprimorar mais e trazer esses ricos subsídios de uma sociedade que tem tanta gente, né, tantos experts em várias áreas, né, que podem subsidiar e permitir que o tribunal também construa soluções que induzam o legislativo, né, a placitá-las de maneira geral, né? Então, um dos pontos aí, digamos, todo esse processo do impeachment, Lava Jato e tudo, o Supremo assumiu um protagonismo muito forte. Hoje em dia, a gente está vendo que está um esforço para voltar o trilho institucional. Mas, por outro lado, tem um conjunto de temas aí ligados à saúde pública, à pandemia, ligados a posturas aí de políticas públicas de saúde que deixam o país desprotegido. Até onde vai? O Supremo tem atuado. Nós tivemos o ministro Lewandowski no final do ano monitorando, tivemos agora essa decisão da CPI, mas tem um conjunto de temas centrais, outro ligado à segurança, que é a questão da lei de drogas e tudo. Até onde pode ir aí a proatividade do Supremo em relação, primeiro, a essa questão da pandemia e das ameaças que pairam sobre o país hoje, e depois em relação à lei de drogas? Eu tenho a impressão de que a gente tem que atuar tendo uma perspectiva mais abrangente. E muitas vezes cabe ao Supremo discutir, por exemplo, a proporcionalidade de uma dada pena adotada. Recentemente nós tivemos essa discussão sobre importação de medicamentos não autorizados e coisas do tipo, se a pena não estava desproporcional ou coisas do tipo. Mas muitas dessas tarefas são típicas do poder legislativo. Nós estamos discutindo, como você sabe, a chamada descriminalização do uso de drogas, que é um tema também muito importante e que tem a ver, talvez, com a superlotação do regime prisional. Mas a gente deve, de alguma forma, trazer as questões que são judicializáveis, não é? Mas também respeitar o espaço que a própria Constituição defere ao legislador. E nós mesmos, do Supremo Tribunal Federal, também estamos atentos a esse chamado diálogo institucional. No que diz respeito à pandemia, como você sabe, nós exercemos uma função de controle e, de alguma forma, até já se consolidou aí aquilo que se tem chamado uma jurisprudência da crise. Tanto no sentido de permitir a governabilidade, a governança por parte do governo, permitindo, por exemplo, que ele ficasse desenlaçado de limitações da lei de responsabilidade fiscal. Houve uma decisão, por exemplo, do ministro Alexandre a propósito disso, ou mesmo flexibilizando a aprovação das medidas provisórias, dispensando a formação de comissões, então, medidas nesse sentido, ou mesmo aprovamos
uma medida provisória, que depois não foi ratificada no Congresso Nacional, a propósito do chamado erro grosseiro do gestor, porque o gestor também fica muito coarctado, ele é ameaçado também pelo Ministério Público, de ação de improbidade ou ação penal, e nós reconhecemos que a avaliação que se faz é naquele momento, né, tendo em vista as circunstâncias existentes. Ao mesmo tempo, também houve aquela medida que é muito criticada, em que nós reconhecemos a competência de estados e municípios para definir, né, o isolamento social e tudo mais, diante da ausência da União, muitas vezes, nessa temática, não é? Porque, como você sabe, a maioria dos hospitais estão sob a gestão de estados e municípios, não estão sob a gestão da União. Então, o Supremo disse isso e tem sido mal interpretado, acho que até intencionalmente mal interpretado, quando se diz que o Supremo retirou a União desse processo. Não foi isso. O que o Supremo disse é que, ausente a União, né, estados e municípios deveriam ter discricionariedade para estabelecer limites aí, por exemplo, presença em cultos, reuniões e coisas assim. Tá, joia. Ministro, muito obrigado aqui por sua entrevista aqui ao GGN aí, e todo mundo acompanhando aí a sua força e energia aí para tentar reconduzir o país aí aos trilhos da institucionalidade, que é um desafio ciclópico aí. Eu acho que vamos conseguir, acho que avançamos muito nesses últimos tempos, estou confiante de que essas relações vão ser elevadas a um plano de institucionalidade. Então, tá, gente. Até mais, então. Obrigado. Um grande abraço.